Amém. São 7h35, horário do Texas. Eu creio que em Washington é uma hora a mais, né, pastor? Aqui é uma hora a mais, agora são oito oito e e trinta e trinta e cinco. cinco do horário de Washington e também de Brasília. É isso? Isso mesmo, isso mesmo. Amém. Nós vamos iniciar a nossa aula de número 3, as promessas de Deus para a igreja. E desta feita, pastor Wellington Dias é o nosso pastor da igreja Assembleia de Deus Missionária Shaddai, lá de Washington, D.C. e região. Vai estar nos lecionando nesta noite, nos conduzindo nesse caminho abençoado do saber. Muito bom ter os irmãos aqui. E só para informar, a nossa aula hoje vai estar sendo gravada, tá bom? Eu vou pedir aqui, por gentileza, para o pastor Reinaldo Borges, nosso querido pastor Reinaldo, missionário lá em Portugal, nas terras distantes do nosso Portugal, está fazendo essa oração, por favor, abençoando aí o pastor Wellington, que vai estar aí nos conduzindo na ministração da aula de hoje. Pastor Reinaldo. Amém, amém. Obrigado. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse dia, pela vida que o Senhor nos concede e nos conserva. Obrigado por Jesus Cristo, nosso Messias e Salvador, pelo Espírito Santo que tem feito uma obra nas nossas vidas e quer fazer através de nós. Deus, muito obrigado pelo privilégio de estarmos aqui reunidos em Teu nome e na Tua presença, apesar de distantes uns dos outros, mas unidos em Teu nome, pelo Teu Espírito e por essa ferramenta que nos possibilita isso. Obrigado pela vida do pastor Daniel, como coordenador desse trabalho, irmão Júlio, secretário, especialmente hoje o pastor Wellington Dias, que nos dirigirá, nos orientará a respeito dessa instrução, desse ensino. Eu creio que o Senhor já tem capacitado ele, o teu Espírito tem agido na vida dele e através dele, e é isso que nós pedimos, que nessa noite, mais uma vez, o Senhor se manifeste, usando a vida do pastor Wellington, para que nós todos sejamos abençoados por mais uma porção da tua palavra. Muito obrigado por esse tempo. Desde já, eu já agradeço ao Senhor por essa reunião, por tudo que o Senhor vai fazer, que fique em nossos corações, na nossa mente esse ensino, para louvor e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Wellington, me permite uma parte rapidamente antes de eu passar para o senhor? Só a título de informação, o nosso pastor presidente está pegando o voo de volta com a missionária Norma agora, do Brasil, não é? E ele não vai poder estar presente na aula de hoje por conta disso. Então, os irmãos, desde já, orem em espírito pelo retorno do nosso pastor. E ao final da nossa aula também nós vamos estar fazendo mais uma oração, e incluindo também a, o retorno do nosso casal de pastores, nossos pastores, para casa, tá bom? Pastor Wellington Dias, fique à vontade. A paz do Senhor, uma boa noite a todos, na graça e na paz do nosso Senhor. Uma alegria poder, nesta noite, compartilhar com os irmãos a palavra de Deus. É sempre muito importante e precioso, né, o tempo que nós temos para meditar na palavra do Senhor. E desta feita na nossa escola bíblica, né, na nossa escola bíblica, onde nos foi dado a incumbência de lecionar a lição de número 3. Esta lição, a última, né, deste ano de 2024, né, o último trimestre, falando sobre as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. E a lição de hoje é a lição de número 3, as promessas de Deus para a igreja. As promessas de Deus para a igreja. Quero, de antemão, já ser grato a Deus pela vida do pastor Daniel, por nos fazer esta convocação, né, para aqui estarmos e falar dessa lição de suma importância. A leitura bíblica em classe da nossa escola bíblica, ela está em Mateus capítulo 28, versículos 18 ao 20, Marcos capítulo 16, versículos 15 ao 18, e Atos capítulo 1, versículos 6 ao 8. Mateus diz assim: chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra.
Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Marcos diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem. E em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Atos, diz assim a palavra do Senhor, capítulo 1, a partir do versículo 6. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurará tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O texto áureo da nossa lição de hoje está em Mateus capítulo 16, o versículo 18, uma passagem bíblica muito importante, que diz assim: Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O título da nossa lição de hoje é As Promessas de Deus para a Igreja. As promessas de Deus para a Igreja. Antes de eu entrar no assunto da lição, louvar a Deus pela vida do diácono Júlio, que vai estar me auxiliando aí na projeção do material. Louvo a Deus pela vida do nosso irmão e também por todos os nossos alunos. Deus abençoe a cada irmão, a cada irmã que está presente aqui na aula desta noite. A aula de hoje, como nós já mencionamos aos irmãos, o trimestre está falando sobre as promessas de Deus. A aula de hoje nós vamos falar sobre as promessas de Deus para a igreja. A introdução, se o irmão Júlio puder colocar para nós. Pastor Wellington, fechou o seu microfone, meu querido. Abre para mim. Ou tá me ouvindo Isso. agora? Tá me ouvindo agora? Sim, senhor. Agora abriu. Ah, tá. Se o irmão Júlio puder passar para a introdução, por gentileza. A introdução da nossa lição, ela é uma, uma introdução bastante objetiva e que vai retratar aquilo que a lição de hoje ela vai compreender, né? A Igreja de Cristo é, sem sombra de dúvidas, a única instituição na Terra que tem o privilégio de desfrutar das promessas de Deus através do preço pago por Jesus na cruz. Na lição de hoje, nós nos aprofundaremos nas promessas de Cristo específicas para a sua igreja, ou seja, promessas específicas para nós. Nós pentecostais cremos na contemporaneidade, contemporaneidade, quase não sai, pastor Daniel, de cada uma delas. Ou seja, isso traz para nós uma ideia muito clara de que nós não pertencemos àquela ideologia dos cessacionistas. Nós, como assembleianos pentecostais que somos, nós somos adeptos do continuismo, né? Ou seja, os dons espirituais, os dons do Espírito Santo, eles são para os nossos dias. Precisamos, portanto, viver de maneira digna do Evangelho, tanto para transmiti-lo, sendo exemplo e testemunha da ação transformadora de Cristo, quanto para usufruir de suas dádivas, confirmando a nossa pregação pelo poder do Espírito Santo. Ou seja, nós precisamos
de viver de uma maneira íntegra, né, fiel ao Senhor, obedecendo a sua palavra, para que com a nossa vida nós sejamos exemplo, testemunha, Atos 1:8, né? Quando Jesus está falando com os discípulos, ele diz, né? Recebereis, nós lemos isso na leitura bíblica, poder do Espírito Santo. E através disso nós vamos ser testemunhas, né, em todas as partes do mundo. E também para usufruir das bênçãos de Deus, através da misericórdia, né, que só Ele pode ter para conosco a fim de nos abençoar. Na sequência deste estudo, nós veremos quais promessas Deus deu para a sua igreja. E ainda na introdução é importante nós termos em mente a palavra-chave da lição de hoje. O trimestre está falando sobre promessas, mas a palavra-chave da lição de hoje é igreja. Igreja. Se o meu Júlio puder passar, eu agradeço, meu Júlio, por gentileza, para nós entrarmos já no compêndio da lição. Eu não quero ser muito alongado, vou concluir dentro do horário, quero ser bem objetivo. A origem da igreja. Então, se nós estamos falando que a palavra-chave da lição de hoje é igreja, nós precisamos entender a origem dessa expressão. Paulo diz aos Efésios, capítulo 3, a partir do versículo 4 até o versículo 6, Paulo diz que a igreja, ela foi o mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens. Ou seja, nos tempos passados não foi manifesto a eles, mas agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos, apóstolos, profetas, a saber, que os gentios são coerdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Ou seja, a igreja é esse mistério que estava oculto. Há muitos estudiosos que entendem que a igreja ela foi inaugurada efetivamente no dia de Pentecostes. Alguns dizem que foi, na verdade, quando Jesus estava lá na cruz do Calvário. Já outros têm uma ideia de que foi no dia de Pentecostes. E não poderia haver uma verdadeira igreja de fato antes destas ocasiões, porque Jesus estava ainda com seus discípulos. Até mesmo aqueles que defendem a tese de que a igreja foi inaugurada no Pentecostes, eles refutam a ideia de que da inauguração da igreja, quando Jesus estava se entregando por nós na cruz do Calvário, porque ele ainda aparece por algumas ocasiões aos seus discípulos, ou seja, ele estava com os discípulos, o Espírito Santo ainda não havia sido derramado. Então, é por isso que a grande maioria dos estudiosos acreditam e defendem a tese de que a inauguração da igreja ela foi no dia de Pentecostes. Há uma terceira tese que diz que ela concorda com as duas. A igreja ela foi realmente iniciada, fundada no Calvário, mas a inauguração de fato foi no dia de Pentecostes. Ou seja, as duas teses, as duas visões, elas são verdadeiras, né? A partir do instante, porém, que ascendeu aos céus, passamos a ter a igreja. A igreja iniciaria a sua missão evangelizadora a partir da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, ato inicial da dispensação da graça e da apresentação da igreja ao mundo. Se puder passar, irmão Júlio, por gentileza. A palavra grega que define igreja é eclesia. Eclesia, que significa chamados para fora. Só recapitulando, a palavra-chave da lição de hoje é igreja. Então, nós estamos falando sobre a origem do termo igreja. A palavra igreja é eclesia, no grego, que traz a ideia de um conjunto ou assembleia de pessoas. É também usada para identificar como um grupo local, uma congregação que se reúne. Fala de pessoas. Isso aqui é importante. Às vezes nós usamos aquela expressão no automático. Vamos à igreja. Vamos à igreja. Mas a igreja não é o prédio. A igreja, quando a Bíblia fala sobre igreja, ela não fala sobre organização religiosa. Está se referindo sempre como
organismo vivo. O edifício é espiritual. As pedras usadas na construção são os próprios cristãos, ou seja, as pessoas. Nós somos as pedras, né, que foi edificada, as pedrinhas, né, usadas na construção, ou seja, Jesus é o edifício primordial, principal, e nós somos as pequenas pedras que foram utilizadas na construção deste grande edifício, que é a Igreja do Senhor. Se der para passar mais uma tela, irmão Júlio, por favor. Aí nós entramos para o texto áureo, quando Jesus está conversando com os seus discípulos, e ele diz: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Os irmãos conhecem de cor e salteado esse texto, mas é importante apenas como o pano de fundo. Jesus está reunido com os seus discípulos, e aqui é um dos discursos mais importantes de Jesus. E Jesus faz esse discurso de maneira proposital, numa região de Cesareia de Filipe. Eu até fiz questão de colocar isso aqui na tela para os irmãos lerem também, que era uma cidade construída por Filipe, tetrarca da Itureia e da província de Traconites, filho de Herodes o Grande, e que era um abrigo idólatra na terra de Israel. Ou seja, era uma região onde haviam vários templos para diversas divindades, em homenagem aos primeiros imperadores romanos, César Augusto e Tibério. E Jesus escolhe exatamente um lugar como este para falar sobre a igreja. E é interessante que Jesus faz uma pergunta para os discípulos, porque primeiro Jesus não fala sobre a igreja, Jesus quer saber dos discípulos o que as pessoas estavam falando ser ele, né? A preocupação de Jesus era esta, saber o que os discípulos estavam ouvindo acerca de quem de fato era Jesus. E aí Pedro vai falar para ele: olha, uns estão dizendo que é João Batista, outros estão dizendo que é Elias, outros estão dizendo ser Jeremias. E aí abriu o leque, né? O versículo 14 diz assim, ó, ou um dos profetas, ou um dos profetas. E Jesus pergunta para eles: e vós, o que dizeis que eu sou? E aí Pedro dá aquela célebre resposta, né? E diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus então traz essa resposta para Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Se puder avançar mais uma tela, irmão Júlio, por gentileza. E é interessante porque quando Jesus traz essa resposta, nós temos algumas informações muito importantes na resposta de Jesus. O versículo 18, que é o texto áureo da lição, ou seja, o texto-chave da lição, Jesus vai trazer algumas afirmações. E a primeira afirmação que Jesus traz aos seus discípulos e para nós, ele está dizendo que a igreja tem dono. Jesus diz assim, ó, edificarei a minha igreja. A minha igreja. Minha é algo, um termo de posse, meu, né? Então ele está falando, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ela quem? A minha igreja, a igreja de Jesus. Então, o primeiro ponto para nós termos em mente aqui nesta noite é que a igreja de Jesus tem dono, e o dono é o próprio Jesus. Às vezes nós ficamos preocupados, o que vai ser da igreja? A igreja, a gente não precisa se preocupar o que vai ser da igreja. A igreja é. A igreja tem um dono. Se a igreja tem um dono, pode se levantar o capeta, pode se levantar o inferno, não há governo, não há oração contrária. A igreja de Jesus, ela sempre vai avançar, porque ela está edificada no próprio Jesus. Ela tem um dono. A segunda coisa importante aqui nessa afirmação de Jesus para os seus discípulos é que a igreja não está edificada em Pedro. E esse aqui é um ponto muito importante, porque Jesus diz assim, ó, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É interessante porque é um versículo bastante conhecido, mas que ao longo da história, ao longo dos anos, é tema de grandes discussões teológicas. Algumas religiões, inclusive, acreditam que Jesus estava edificando a igreja em Pedro, né? E aí colocam Pedro num patamar
maior do que o que ele deveria e acaba criando uma série de confusões. Mas, na verdade, quando Jesus diz assim, ó, tu és Pedro, a palavra Pedro ali, Jesus estava usando a grande verdade ali, ele não usa a palavra Pedro. Pedro no grego é Petrus. Petrus significa fragmento. Petrus é partícula pequena de uma pedra. Ou seja, é pedaços de uma pedra, pedaços de uma rocha. Quando Jesus diz, tu és Pedro, e sobre esta pedra. Aí tem tem um jogo de palavras interessante, que é, na língua portuguesa, Jesus não fala assim, ó, e sobre essa pedra. Não, ele fala, e sobre esta pedra. Se ele usasse a palavra essa, seria uma pedra aleatória. Mas esta está trazendo, dentro do contexto da língua portuguesa, a palavra esta é algo específico. Então Jesus está dizendo: Tu és Pedro, e sobre esta, ou seja, essa é longe, esta é perto, específica, e sobre esta pedra. Aí entra a outra palavra grega que é Petra, e sobre esta pedra, Petra. A palavra Petra significa rocha irremovível e inabalável. Aí Jesus diz, né? E sobre esta pedra, trazendo para si, edificarei a minha igreja. Ou seja, a igreja não está edificada em Pedro, a igreja está edificada em Jesus. E estando ela edificada em Cristo, nós temos a garantia desta terceira afirmação que Jesus faz no texto. Olha que promessa extraordinária que Jesus faz à sua igreja naquele dia. A igreja nem havia sido inaugurada, mas Jesus já estava deixando uma promessa para ela. Qual é a promessa? As portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. E é interessante essa expressão, portas do inferno, né? Portas do inferno. Dizem os estudiosos que essa expressão portas do inferno fazia referência a uma caverna situada próximo ao Monte Hermon, onde havia inclusive um deus grego por nome de Pan, que se considerava a entrada do mundo dos mortos. Olha que coisa. É por isso que o termo grego fala de porta do Hades, né? A expressão que o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, salvo engano, versículo 14, capítulo 2, versículo 14, ele diz que o diabo tem o império da morte. Então, quando Jesus diz assim, ó, e as portas do inferno, Jesus está trazendo algo dentro do contexto que os discípulos estavam inseridos. Aí ele diz as portas do inferno, ou seja, o império da morte, aquilo que é dominado pelo diabo, aquilo que é dominado por Satanás, não tem condições alguma de vencer a minha igreja. Não prevalecerão contra ela. A quarta coisa extremamente importante que nós precisamos entender dentro desse contexto é que eu sozinho não sou a igreja. Eu sozinho não sou a igreja. E isso também é uma outra ação extremamente importante nós termos em mente isso, porque quebra muitas teses, né? De uma ideologia dos desigrejados que, eu sou a igreja. Na verdade, eu sozinho não sou a igreja. Nós somos membros do corpo de Cristo. Nós somos membros do corpo de Cristo. O corpo, ele consiste da totalidade dos crentes que estão unidos a Cristo, que é a cabeça da igreja. Então, eu sozinho não sou a igreja. Eu sou membro do corpo de Cristo. Esse corpo tem uma cabeça. A cabeça é o próprio Cristo, é o nosso Senhor. Por exemplo, Romanos, Paulo fala sobre isso. Se os irmãos estiverem com a Bíblia próximo, Romanos capítulo 12, a partir do versículo 3, Paulo fala, né, acerca disso, e ele diz assim para nós, Romanos capítulo 12, a partir do versículo 3: Porque pela graça que me é dado, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber,
mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo tem muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 17, Paulo fala acerca disso também. Capítulo 10, versículo 17, ele diz assim, ó, porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Somos um só pão, mas somos muitos. Ou seja, ele está abrindo um leque grande aqui. Capítulo 12, ainda, o versículo 27, Paulo diz assim, ó, capítulo 12, versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Ou seja, nós sozinhos, nós não somos a igreja. Nós somos membros do corpo de Cristo. Amém, irmãos? Então, é importante nós termos esta compreensão, esta definição da origem do termo, né? A origem do termo igreja. E eu louvo a Deus porque nós somos participantes desta promessa. Nós somos participantes desta promessa. A promessa de Jesus é muito clara. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós estamos guardados, nós estamos seguros. A igreja de Cristo está segura no próprio Cristo. Se nós pegarmos ao longo da história, tanto da história bíblica como da história, nós vamos perceber que, em muitas ocasiões, desde o princípio, nós vamos ver o cuidado de Deus com a sua obra, com o seu povo. Segundo a história, diz que próximo do ano 331, 363, existiu um imperador romano chamado Juliano, e esse homem foi um grande problema para a igreja do Senhor. Ele perseguiu impiedosamente o povo de Deus, tendo ordenado, inclusive, a morte de muitos cristãos, sendo uma pedra no sapato do avanço da obra de Deus. Mesmo quando a igreja já havia sido reconhecida naquele contexto, né, por Roma. Só que os anos passaram e quando o Juliano, né, o imperador, estava prestes a morrer numa batalha militar, e ele estava prestes, já ia morrer mesmo, já não tinha mais nenhuma chance de sobreviver. E veja o cuidado de Deus com a história e que, de fato, as portas do inferno não prevalecem. Quando o Juliano estava prestes a morrer, a sua última palavra não foi, ai meu Deus, não foi, eu quero a minha família. A última palavra dele foi, vencestes, ó Galileu. Querendo trazer para nós uma ideia de que a igreja de Cristo, ela de fato tem dono e ninguém pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Amém? Se der para avançar, irmão Júlio, por gentileza, porque aí agora nós vamos entrar para um próximo ponto da nossa lição, que fala sobre as promessas de Deus para a igreja. A lição de hoje, ela primeiro vai falar sobre quem é a igreja, a origem da igreja. Em segundo lugar, ela fala quais são as promessas de Deus para a sua igreja. E é importante nós entendermos que nós temos promessas extraordinárias, divinas, gloriosas de Deus para nós. A primeira promessa é a promessa de que o Senhor ele prometeu edificar a sua igreja. Ou seja, a igreja está edificada em Cristo. Nós já falamos isso aqui aos irmãos, que a igreja não está edificada em Pedro. A igreja está edificada em Cristo. Isso mostra para nós que é Ele que mantém a igreja. É o próprio Jesus quem preserva a igreja.
É o próprio Cristo que protege, que ampara a sua igreja, que supre as necessidades da sua igreja. Aliás, ele não só supre, como ele mesmo foi a provisão para nós. Estávamos mortos em delitos e pecados, mas ele foi o nosso remidor, ele foi o nosso resgatador, né? Então, nada podendo os homens quererem impedir de alguma maneira. Não, não tem como parar, barrar, impedir a marcha, o avanço do povo de Deus na sua missão, que é testemunhar das grandezas do nosso Deus. A segunda promessa de Deus para a sua igreja é a promessa da morada nos céus. O Senhor prometeu que nós iríamos morar no céu. É uma promessa que ele fez aos seus discípulos. E ele disse que se ele fosse, ele iria preparar o lugar e ele voltaria para nos levar para estarmos com ele. João capítulo 14, a partir do versículo 1 até o versículo 3, Jesus traz esta promessa aos seus discípulos, a promessa da entrada no céu. Jesus afirmou que na casa do seu pai havia muitas moradas. E temos então uma das mais preciosas definições a respeito do que é o céu, naquele contexto de João capítulo 14. O céu é a habitação de Deus, é o lugar onde Deus habita, onde Deus mora. A promessa de entrada no céu, ela é uma promessa condicional, porque quando nós falamos de promessas, às vezes nós não gostamos muito desse termo, mas é uma grande verdade, né? Existem dois tipos de promessa: promessas condicionadas e promessas incondicionais. Promessas incondicionais, nós vamos ver aqui ao longo destas promessas, são aquelas promessas que independem do que eu vou fazer, é uma promessa incondicional. Me dê um exemplo, pastor, de uma promessa incondicional. O amor de Deus para com a humanidade. Independente do que o homem faça, Deus amou o mundo. É o texto áureo da igreja, João 3,16. É uma promessa incondicional, é um amor divino para com a humanidade, independente do que o homem faz. Agora, a promessa condicional são aquelas promessas que depende também da nossa ação em fazer a nossa parte. Por exemplo, a promessa da entrada no céu é uma promessa condicional. Somente serão levados ou arrebatados aos céus aqueles que tiverem as suas vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro. Paulo ele é muito claro, muito específico quando ele diz assim, ó, Filipenses capítulo 3 e o versículo 20, ele diz que a nossa cidade, ela é onde? Ela é no céu, onde nós esperamos também o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, para que eu possa entrar no céu, para que nós possamos entrar no céu, é preciso que nós tenhamos sido salvos por Jesus. E a salvação, como nós já ouvimos aqui ao longo deste trimestre, né, nas lições anteriores, só se alcança mediante a fé em Jesus. Aí nós vamos ter outros textos bíblicos, Romanos capítulo 5, Efésios capítulo 2, que é por meio da fé. É o dom de Deus. A propósito, logo após Jesus ter prometido levar os seus discípulos para os céus, ele mostrou aos discípulos que não há outro caminho a não ser por ele mesmo, né? No capítulo 14, versículo 6, quando ele diz que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Infelizmente, nós vivemos dias, né? O contexto em que nós vivemos são muitas as pessoas que, embora às vezes dizem ser cristãos, mas já perderam a expectativa de morar no céu, né? Querem apenas o Cristo para as coisas terrenas. Querem apenas o Cristo amoroso, mas ele é amor, mas a Bíblia diz que ele também é justiça, né? Querem a bênção, mas não querem o abençoador. Querem o benefício, mas ignoram o compromisso. Então, que Deus nos guarde e que nós possamos, de alguma maneira, termos esta consciência de que há uma promessa, a promessa do céu para nós. Mas para chegarmos lá, nós precisamos
guardar a nossa salvação. A terceira promessa que o Senhor nos fez foi uma promessa de revestimento de poder. Note que antes de Jesus ascender aos céus, ele está reunido com os seus discípulos, Lucas capítulo 24, versículo 49, e Jesus deixou uma ordem expressa aos discípulos: mas ficai na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Só que tinha uma ordem para os discípulos. É algo condicionado, mas ficai na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Qual era a condição para eles serem revestidos de poder? Ficar na cidade, ficar em Jerusalém. João capítulo 14, versículo 16 e 17, Jesus está conversando com os seus discípulos e ele faz uma promessa aos discípulos, que rogaria ao Pai e ele enviaria outro consolador, que o mundo não vê, porque não o conhece, né, indicando claramente que a presença do Espírito Santo e as suas operações seriam feitas à igreja. Ou seja, é uma promessa para nós, para a igreja de Cristo. Então, quando nós falamos em revestimento de poder, é literalmente, estamos falando do batismo no Espírito Santo, que nos capacita, que nos enche, que nos reveste de autoridade. Essa é uma promessa divina para a sua igreja. E não está restrito, eu volto a dizer, né, aquilo que eu disse lá no comecinho, não está restrito apenas aos dias apostólicos. Muitos ainda hoje têm dúvida quanto a isso. Esta promessa não está restrita aos dias apostólicos. Essa, essa promessa, ela se estende, ela continua para os nossos dias também. Veja o discurso de Pedro, Atos capítulo 2. Se você tiver com a sua Bíblia aí e puder acompanhar comigo, Atos capítulo 2, a partir do versículo 38, Pedro está em um discurso inspirado pelo Espírito Santo, e o versículo 38, Pedro está dizendo assim: ó, arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a nossos filhos e a todos os que estão longe, e a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Aí alguém pode dizer: ah, mas ali está falando de salvação. Não é só de salvação, está falando sobre a promessa também do revestimento de poder. Perceba que o contexto ali é o contexto onde os apóstolos acabaram de ser cheios do Espírito Santo, acabaram de receber o Espírito Santo e com o dom de línguas, né? Atos capítulo 2 fala acerca disso. Amém, meus irmãos? Se alguém quiser fazer algum comentário, eu não quero ser cansativo, né? Só eu falar, mas se alguém quiser fazer algum comentário, pontuar alguma coisa, estou aí à disposição, irmãos. É importante que eu até tome uma água também. Podemos seguir? Então vamos seguir para a próxima promessa que Jesus ele promete à sua igreja. Perceba que são promessas para a igreja. O título da lição de hoje é As promessas de Deus para a igreja. Todas promessas para a sua igreja, para os salvos em Cristo. A quarta promessa, o Senhor nos prometeu que os sinais seguirão aos que creem. Os sinais seguirão aos que creem. Se nós acompanharmos aí algumas referências bíblicas, nós vamos perceber exatamente isso. Por exemplo, Atos capítulo 2, versículo 43, a sequência do revestimento que aqueles apóstolos acabaram de ter. O capítulo 2, versículo 43, o texto dizia: em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Olha que coisa extraordinária. Capítulo 4, versículo 30. Olha os sinais acontecendo no meio da igreja. E enquanto estendes as mãos para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome
do teu santo filho Jesus. Ou seja, os sinais estão acompanhando. Capítulo 5, versículo 12 do livro de Atos ainda, diz assim, ó, e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo, pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Capítulo 6, versículo 8, e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia grandes prodígios e sinais entre o povo. Nós vamos perceber que os sinais estão seguindo a história, porque, na verdade, os sinais eles são a confirmação da pregação do evangelho. Os sinais é importante. Existem igrejas que elas ficam, e esse é um problema, né? Tem igreja que fica viciada nos milagres, né? Tem igreja viciada em milagre. Então, acostuma o povo com milagre. Aí, no dia que não tem milagre, eles têm que inventar alguma coisa. Estamos, infelizmente, nesse contexto, né? Na atualidade, onde se inventa uma série de coisas, criam estratégias para descobrir o número do CPF, o número do RG, e aí colocam no cartaz, hoje Deus vai revelar até o seu CPF, até o seu RG, e aí arrasta-se aquela multidão. A igreja não pode estar movida só a isto, mas os sinais, eles confirmam a pregação do evangelho. Os sinais é a demonstração do Espírito e do poder de Deus. Amém? Então, nós precisamos, é papel da igreja orar e pedir ao Senhor poder do alto, poder do Espírito, para que nós possamos, de alguma maneira, também, né, sermos cheios do Espírito Santo, para que a palavra que está sendo pregada, ela venha se confirmar também com demonstração de Espírito e de poder, né? Esta promessa, ela é condicional. Veja que o Senhor prometeu, né? E estes sinais seguirão aos que crerem. Então, é uma expressão, né, de condicionalidade. A expressão bíblica é aos que creem, ou seja, é necessário a perseverança na fé, aumento contínuo da nossa fé, pedir ao Senhor, Senhor, acrescenta a minha fé, desenvolver a fé como o grão de mostarda, né, sendo a menor das sementes. Inclusive, sábado nós estávamos reunidos com os obreiros e eu falei até um pouco sobre isso, né? O grão de mostarda. Nós não devemos ter a fé do tamanho, é como, a expressão bíblica é semelhante, é como o grão de mostarda, porque o grão de mostarda é a menor das sementes, mas ela dá origem à maior das hortaliças quando se desenvolve. Assim é a fé. Ela muitas vezes está pequena, mas ela se desenvolve de uma maneira tão extraordinária que nós contemplamos milagres extraordinários, gloriosos de Deus. A quinta promessa que o Senhor prometeu é a promessa do Espírito Santo. A promessa do Espírito Santo. Promessa incondicional, né? Ou seja, é uma promessa incondicional. Independe de qualquer atitude da igreja. Ou seja, a igreja como corpo de Cristo, né? Eu como membro, ou seja, nós reunidos, nós somos a igreja. Então, independe de qualquer coisa que o corpo faça, esta promessa ela é incondicional. A presença do Espírito Santo. Foi Jesus quem disse isso. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador. A palavra consolador ali naquele contexto de João é Paracletos, que significa chamado para ficar ao lado. Jesus prometeu à igreja que enquanto a igreja estivesse peregrinando, caminhando em sua marcha aqui na terra, o Espírito Santo estaria ao seu lado, habitando nela e estando com ela. É por isso que nós somos vencedores. É por isso que a igreja de Deus, ela é poderosa nele, porque a presença do Espírito Santo está em nós, está comigo, está com você, está conosco. A sexta promessa, eu estou correndo porque o meu tempo já está quase vencendo. O pastor Daniel já está quase apertando o sininho, né? O Senhor prometeu a concessão de dons espirituais para edificação, consolação e exortação dos salvos. Os dons espirituais, eles são distribuídos pelo Espírito Santo. São distribuídos pelo Espírito Santo à igreja, não de maneira aleatória,
Não, é de acordo com a necessidade. Deus nunca vai dar nada de maneira aleatória. Deus sempre ele vai dar alguma coisa para nós de acordo com a necessidade. É bíblico isso. Eu vou ler um texto daqui a pouquinho para vocês. Visando o quê? A edificação, visando a consolação e visando a exortação da igreja. 1 Coríntios capítulo 12, Paulo fala sobre isso, o versículo 7. O texto diz assim, ó, mas a manifestação do Espírito é dado a cada um para o que for útil. Ou seja, tem que haver uma necessidade, tem que haver uma utilidade. O Espírito Santo, entendendo essa utilidade, ele nos encherá com os dons espirituais. Esta é uma promessa também condicional, né? A promessa dos dons espirituais é uma promessa condicional, porque além de requerer a necessidade de revestimento de poder, exige outras duas coisas também extremamente importantes, que é seguir o amor e procurar com zelo esses dons. Capítulo 14, versículo 1 de Coríntios, Paulo fala isso. Seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais. Então, nós precisamos seguir o amor e procurar com zelo, fala de fé, né? Para nós recebermos também esses dons espirituais, né? E dons que foram concedidos à igreja, lembrando sempre que para uma necessidade, para uma utilidade, qual é? Edificação, consolação e a exortação dos salvos. E a sétima promessa que o Senhor prometeu é a promessa do arrebatamento e a glorificação da igreja. Ou seja, nós seremos arrebatados. Às vezes nós nos focamos muito com promessas de portas abertas, disso, daquilo, coisas terrenas. É bom nós termos estas promessas se cumprindo na nossa vida, mas melhor ainda é nós termos a certeza de que nós somos passageiros aqui nesta terra. Nós somos peregrinos aqui. E em breve, muito em breve, o Senhor virá buscar a sua igreja. Os dias são maus, os dias são terríveis, e a gente vai observando os acontecimentos no mundo, a gente vai percebendo que cada dia mais se aproxima a volta de Jesus. A pergunta é: como que nós estamos ao saber disso? Hoje pela manhã, lá no Brasil, um amigo faleceu. Ele saiu para o trabalho às 4:30 da manhã. Alguém aqui que é de São Paulo e acompanha os noticiários de lá puderam perceber isso, viram, né, nos noticiários. Teve uma perseguição policial e esse amigo, Roberto, inclusive ele sempre entra nas lives da nossa sede também, manda mensagem, comentava bastante coisa. E ele, no ponto de ônibus para o trabalho, uma perseguição policial, o policial foi capturar dois bandidos que tinham roubado um carro. O carro perdeu o controle, invadiu o ponto de ônibus e atingiu em cheio. Ele morreu. Chegou vivo ainda no hospital, mas já só por um milagre. E ele faleceu. O que é isso? Isso significa que para o Roberto, Jesus voltou para ele. O Senhor pode nos chamar a qualquer momento. Como que nós estamos com a nossa vida espiritual? Às vezes a gente foca muito no arrebatamento, mas o Senhor diariamente está chamando individualmente pessoas, né? Mas há uma promessa coletiva para a igreja, que é o arrebatamento da igreja. A propósito, no Novo Testamento, nós vamos perceber que por 318 vezes esta promessa está sendo lembrada nos textos sagrados, o que mostra com muita certeza, convicção de que esta é a promessa mais importante para a igreja, porque está falando para a igreja no sentido coletivo. Paulo, na sua última epístola, momentos antes de morrer, escrevendo ao seu filho na fé, o irmão Timóteo, ele está dizendo a Timóteo e para todos nós também, né, que nós, ele já combateu o bom combate, acabou a carreira, guardou a fé. Aí ele diz assim: desde agora a coroa de justiça me está preparada, e não somente a mim, mas a todos quanto amassem
a vinda do Senhor. Ou seja, isso nos faz lembrar que vale a pena combater o bom combate, guardar a fé e acabar a carreira espiritual, aguardando a volta de Jesus. Então, é uma promessa dirigida à igreja. Todas as vezes que, dentro do contexto bíblico, o Senhor vai falar, Jesus falando sobre o arrebatamento da igreja, esta era uma promessa que ele não falava acerca do arrebatamento em multidões. Ele sempre vai falar sobre o arrebatamento, falando sempre com os discípulos, porque é para a igreja, esta promessa é para a igreja. A promessa do arrebatamento é para a igreja. Lá no sermão escatológico, né, Mateus capítulo 24, Lucas capítulo 21, Jesus está reunido com os seus discípulos. A parábola das 10 virgens, quando nós comparamos aquela parábola, Jesus se identifica ali com o noivo e nos mostra, né, mais uma vez ali as características da parábola, que é uma exortação à igreja a fim de nós nos mantermos vigilantes. Então, a promessa da volta de Jesus é uma promessa incondicional. Ele virá, independente de qualquer coisa, é uma promessa dele. Apocalipse capítulo 22, versículo 20, João está escrevendo lá as palavras de Jesus quando ele diz o quê? Certamente cedo vem, é uma afirmativa. Capítulo 22, ainda, versículo 12, ele diz aqui: eis que cedo vem, mais uma afirmação de que o Senhor virá buscar a sua igreja, né? O hino 36 da nossa harpa, o poeta do hino diz que a sua vinda aguardo eu, sua vinda aguardo eu, cantando. Ou seja, ele virá, a sua vinda é certa. A sua vinda é certa. Ele virá buscar a sua igreja, né? Então, que nós possamos estar preparados para contemplar realmente as promessas de Deus para a sua igreja, no contexto da nossa atualidade, terreno, mas tendo sempre em mente que o Senhor em breve ele virá para buscar a sua igreja. Quais são as condições para viver essas promessas? E aqui eu finalizo. Primeiro, é preciso crer, é preciso acreditar que as promessas de Deus elas são fiéis, verdadeiras e reais e vão se cumprir. Em segundo lugar, segunda condição, é preciso ser fiel, se manter fiel. Glória a Deus. É preciso se manter fiel. E em terceiro lugar, é preciso obedecer a Deus, obedecer à palavra de Deus. É preciso confiar na palavra de Deus. Obedecer. Deuteronômio capítulo 28 fala muito sobre isso, né? Se obedeceres. Então, são condições para nós desfrutarmos as promessas. E a conclusão da nossa lição, por meio de Cristo, as promessas do Senhor são grandiosas para todos os que fazem parte da igreja. Nele viveremos as promessas da vida eterna, de poder e de glorificação final do nosso corpo. Os planos de Deus para a sua igreja são infalíveis. Deus abençoe, pastor Daniel. Deus abençoe, meus irmãos. Obrigado aí por estarmos juntos nesta noite. Amém, meu pastor. Amém. Eu queria, antes de qualquer coisa, abrir aqui para alguém que queira fazer alguma consideração, alguma ponderação, alguma pergunta, fiquem à vontade. Se alguém quiser, está com a oportunidade. Se não, eu já tenho aqui algumas anotadas, umas 10 para cada tópico aqui, mas fiquem à Vigia, vontade. meu amigo. Não, pastora Norma, a senhora está bem aí? Está ouvindo? Quer participar? Aproveita. Se tiver como, claro. Beleza, ela está quietinha lá, então. Pastor
Ah, irmã Marta. A Marta levantou a mãozinha ali. Irmã Marta, por favor. Boa noite. Boa noite, minha Boa filha. noite. É, baseado, assim, pelo que eu vi, a Bíblia ela é muito clara em relação a essa questão da tu falar línguas, né, que foi um texto aqui que o pastor leu, tudo. É, baseado em quê? Que algumas igrejas, elas não aceitam o batismo do Espírito Santo hoje em dia, já que a Bíblia é tão clara sobre isso. Deu para entender? Pastor Hélio, quer responder? Opa, meu amigo. Posso sim. Irmã Marta, obrigado pela pergunta. A tese que eles defendem é que essa prática ela ficou restrita no período apostólico, né? Foi naquela ocasião específica, naquele período específico, ou seja, aquela promessa foi para aqueles dias, não mais necessitando da igreja dar continuidade a esta prática, né? Então, eles defendem que ficou para o dia dos apóstolos, ou seja, para os nossos dias nós não temos mais esta a necessidade no entender deles, né? No entender deles. É, então, isso é não entender, né? Porque, assim, biblicamente, porque houve o período do silêncio de Deus, né? Ali no final do Antigo Testamento e do Novo Testamento, ali realmente houve o silêncio de Deus, né? Mas a Exatamente. Bíblia não fala do silêncio, vamos colocar assim, do Espírito, como é que chama? A Mas manifestação do Espírito Santo, não houve um final, né? A Bíblia não fala, então é baseado no nada. é baseado nessa questão, né, de que ficou restrito para o período apostólico. Ah, mas a ação do Espírito Santo, ela permanece nos dias da igreja. Aliás, nós dependemos desta ação, né, desse revestimento para nós termos poder para fazer a obra do Senhor. Atos capítulo 1, versículo 8, né, um dos textos da leitura bíblica em classe, fala exatamente sobre isso. Mas recebereis Pois poder é ao isso que eu descer estava sobre vós. observando. A Bíblia ela não É, deu um ponto final, não, não. né, para isso aí. E eu tô perguntando, que para mim às vezes é difícil, assim, na minha família tem 9 pastores, todos presbiterianos, inclusive meu irmão, e para mim, e aqui eu frequento a igreja, a da Assembleia, e às vezes eu sinto muito conflito de informação, por isso que eu gosto de ler a Bíblia. A minha base, realmente, eu sempre procuro ler a Bíblia, e aí me surgiu essa pergunta, por que que então? E eu escuto isso constantemente. Eu nem falo muito, eu nem oro muito quando eu estou com eles, porque eu acabo virando um motivo de chacota, assim, eita, penteca, não sei o quê. Mas porque, assim, realmente é uma coisa que a Bíblia não fala. E por que que eles, baseado em quê que ele simplesmente não tem uma tese baseada, né, na Bíblia? Mas era isso. Vou dar essa resposta para eles. Vou dizer, me mostra na Bíblia que finalizou. Tá bom, Então, obrigada, pastor. eu lembro do pastor Hernandes contando sobre o encontro, só para a gente seguir nessa mesma linha, de dois reformadores, inclusive, dois, não, na verdade, dois grandes pastores da época, daquele período da reforma, mas era um cria nos dons espirituais, na continuidade ou na continuação, e o outro, como o pastor Wellington, nosso professor, colocou o termo teológico, inclusive, né, correto, que é os cessacionistas, né? Eles creem sim na manifestação do Espírito Santo, mas que, como o pastor já colocou, deu-se e parou apenas no tempo dos apóstolos, É. entendeu? Na época dos apóstolos. E aí a fala o povo sempre querendo polemizar, eu estou certo, o outro está errado, os cessacionistas estão errados, estão certo, os pentecostais estão errados, estão certo. E aí chegaram com, inclusive John Wesley era um dos que estavam na rodinha
da polêmica, ou que colocaram ele, e aí foram perguntar do outro, né, que não queria, porque John Wesley, nós estamos falando de avivamento na época dos irmãos Wesley. Aí fala, e fulano, o que você tem para falar sobre fulano? E aí ele diz, é um homem santo. Aí chegou com outro, né, e perguntou, e aí, John Wesley? Como a senhora colocou, né? E o Penteca lá? E o Penteca lá? Rapaz, um homem que anda com Deus. Então, essas questões que existem e sempre existiram, né? Nós temos aí, foi 517, 17 para 24, alguém me ajuda aí. Dia 31 de outubro agora, nós vamos fazer 509 anos, é isso? 509 anos de reforma protestante. São 509 anos de uma discussão incessante aí, não é? De calvinistas e arminianos. E eu creio que vai continuar e não vai ter ainda uma pacificação. Mas ambos convergimos na doutrina principal da teologia, que é a soteriologia. Soteriologia, a senhora falou, por exemplo, dos pastores, né, dos nossos pastores queridos presbiterianos, não é à toa que hoje a gente teve o privilégio de ter um presbiteriano vindo ministrar na nossa festa, porque a nossa matéria principal, bíblica e teológica, a gente converge juntos. Salvação é mediante a fé em Cristo Jesus e não é por obras para que ninguém se glorie, é um dom de Deus, não é? Então, existem alguns pontos que a gente sempre vai ter de divergência e eu gosto da sua fala, irmã Marta, que é inclusive a fala prudente, né? Opa, a Bíblia aqui está dizendo que tem sim. Então, nossa matéria principal, a nossa fonte de regras, de leis, de orientações e de mandamentos é a Bíblia. É a Bíblia. Tem algumas coisas, por exemplo, a questão, por exemplo, que o pastor colocou com muita propriedade logo no início, trouxe algumas opções, não é, das críticas teológicas. Alguns dizem que foi no Pentecoste que a igreja nasceu, outros dizem que foi não sei aonde, mas a Bíblia, de forma bem clara, em Hebreus, vai falar, utilizando inclusive a própria linguagem legal sobre os pactos, né? Antigo pacto, novo pacto, antiga aliança, nova aliança. E nós temos na nossa linguagem hoje o termo testamento, né? Antigo Testamento e Novo Testamento. Isso é uma linguagem legal, ou seja, uma linguagem jurídica, né? Então, olha o que Hebreus fala aqui. Hebreus capítulo 9, versículos 16 e 17, para a gente ver onde é que nasceu a igreja dentro dessa explicação bíblica. Porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houver morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Então, de forma bem clara, nós temos aqui Jesus em vida escreveu, redigiu, pode-se assim dizer, e a sua morte pelo seu sangue, ele firmou e deu validade. E a igreja, então, surge ali. As questões de críticas, etc., sempre vão haver, mas nós cremos sim que, de fato, a igreja nasceu na cruz. Quando Jesus morre, dá o brado, né, e vem o tetelestai, ali está consumado, e enquanto ele morre, a igreja vive. É bem verdade que se ele continuasse morto, né, então nós temos aí uma sequência assim. Nós temos a morte que deu vida à igreja, mas nós temos a ressurreição, né, que com ele sendo as primícias dos que dormem, nós também temos a promessa, e é mais uma das promessas. E o derramar do Espírito Santo em Atos 1 e 8 é também mais uma graduação aí que a igreja vai tendo para a glória de Deus. E por fim, pastor, eu queria só pontuar mais um pouquinho, porque no tópico 3 sobre as promessas, né, as condições. Lógico, logo, né, essas promessas aqui relacionadas à igreja, ela já entra também, ou relacionadas à igreja, né? Ela já entra no sentido de eu poder vivê-las, né? De eu, Daniel, como parte do corpo de Cristo, como membro do corpo de Cristo, poder vivê-las, ela entra na condição das promessas
condicionais. Porque eu também, para poder viver essas promessas, preciso me posicionar com alguma coisa. Eu preciso crer, como o Senhor colocou com propriedade, fidelidade, né? Lembra de Abraão, né? Abraão, tá aqui as promessas, mas anda na minha presença e ser perfeito. Então, é a condição. E também obedecer a Deus. Além da irmã Marta, mais alguém queria se posicionar? Irmã Marta, satisfeita com a resposta? Estamos Ah, sim, pacificados? sim. Ah, Estamos inclusive, satisfeitos. olha, falou nele, a Bíblia dele é muito, a Bíblia do Pastor Hernandes, muito boa as reflexões que ele faz aqui na Bíblia. Foi falar nele, eu lembrei, que eu uso ela também. Mas foi bom sim. Assim, só veio a afirmar, né, aquilo que eu já vinha pensando, mas eu não discuto não com o pessoal, cada um, E né? eu vou falar mais uma coisa para a senhora. Eu conheço alguns ditos sensacionistas que são batizados no Espírito e falam em língua, tá? Não vou nem criar polêmica, não, e nem vou citar nomes. Não, eu acredito. Alguns pastores batistas que são, né, batistas tradicionais mesmo, mas que Jesus pegou eles um dia e, mas aí eles, quando vão orar em línguas, eles fazem de forma bem prudente, reservada, eles e Deus se edificam a si mesmo, enfim. E tem como Mas isso aí controlar isso, pastor? Sei que isso é conversa para outro momento, mas tem é, como controlar? A pessoa sim. pode dizer, não quero, assim, pode evitar a manifestação do Espírito? Aí a senhora vai ter que definir, Não, não, não é oração. não, definir experiências pontuais. Porque, por exemplo, a questão do falar em línguas, Hum. como disse, isso é terreno para outra discussão, mas o que a Bíblia fala sobre isso, Paulo vai dizer que o espírito do profeta é sujeito ao profeta. O Uhum. espírito do profeta. Em nenhum momento, quando a manifestação do espírito nos alcança, quando o Senhor nos toma, nós ficamos malucos, perdemos a nossa razão. Em nenhum momento. Deus não faz isso. Até porque o nosso culto, a nossa expressão de culto, ela é Racional. racional. É racional. Então, quando o Espírito Santo habita em nós e há uma efusão do Espírito, ou o Espírito Santo nos toma, em nenhum momento nós perdemos a consciência. Ah, pastor, e arrebatamento de sentidos? Aí é uma outra questão. Mas, eu estou cheio do Espírito Santo, eu nem sei o que eu estou fazendo. Não existe isso. Uhum. Isso aí, entendeu? Isso aí já é uma outra discussão e, inclusive, existem alguns movimentos, algumas denominações no Brasil que estão sofrendo seriamente. Eu falo do Brasil porque eu não sei como é que é aqui, mas que estão sofrendo alguns prejuízos por conta de algumas pessoas que não têm estrutura bíblica, maturidade espiritual e se dizem tomadas pelo Espírito Santo, e aí passam pelo exagero, e eu não tenho nenhum medo, como professor, de citar, ou melhor, de trabalhar esse tema, porque existe uma coisa no dom espiritual também, chamado dom de discernir espíritos, tá? Hum. Então, não tenho nenhum problema quanto a isso. Algumas pessoas, você percebe nitidamente que não é Deus, Uhum. que não é Pastor, Deus. não vou mentir, Então não, eu nós não percebo precisamos. nada, não, viu? Mas depois o senhor dá uma aula sobre isso. Eu não percebo nada, não, mas, para mim. mas são coisas que, tipo, são matérias que são, quando a gente trabalha sistematicamente, a gente vai crescendo gradativamente. Hoje, como a gente falou sobre promessa de Deus, inclusive o derramamento do Espírito Santo é uma promessa de Deus para a É igreja, como o verdade. pastor colocou. Como o pastor colocou. Ageu, nós Uhum. temos em Ageu 2:8, nós temos tanta coisa, e serei a de Atos 1:8, não é? Vocês vão ser cheios do Espírito, cheios do Espírito. É Então, baseado nisso que eu falei. Poxa, a Bíblia ela fala sobre isso, ela afirma sobre isso. Tem vários pontos que afirmam sobre isso, e aí eu fiquei, poxa, e por que que não é aceito? Entendeu? Não estou falando contra, porque eu acho que cada um tem o seu entendimento, mas, né, é mas são estranho. questões, Está na irmãs, Bíblia. são questões. A gente teve uma discussão, e nós já vamos partir para o encerramento, tá?
a gente teve uma discussão, não sei se a senhora lembra, eu acho que foi do perfil, sobre Que é, perfil? o perfil foi o nosso curso, Programa de Formação e Instrução de Líderes. Não, Ah, eu não então estava, não. mas nesse a senhora estava, então foi na escola dominical. Nessa aula a senhora estava nesse. Foi sobre pessoas que não são batizadas tomar ceia. Lembra disso? Ah, eu lembro. Pois é. Tem igrejas que defendem que crentes que não são batizados nas águas, estou falando de batismo nas águas, podem tomar ceia. Tem igrejas, né, denominações que defendem crianças serem Uhum. batizadas. Então, essas questões aí são questões que cada denominação vai ter a sua posição. Nós temos uma posição clara, Assembleia de Deus, a nossa teologia, e nós expomos o porquê. Uhum. Entendeu? Criança tem pecado? Todos têm pecado. A questão não é se a criança tem ou não pecado. Né? O próprio Davi diz: olha, em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Então, todos nós, seres humanos, aí nós temos a exceção de Cristo, claro, ele foi o único sem pecado, mas todos nós temos pecado. A questão de uma criança ser ou não batizada não é a questão dela ter ou não pecado para confessar. Ela não tem Consciência. É. consciência do certo e do errado. Isso é outra coisa. E a questão, por exemplo, que foi a discussão, né, de um crente pode ou não, quando eu digo consciência de criança, não é que criança aí é um ser inconsciente, é Eu entendi. consciência da culpa, né? A questão de ceiar sem ser batizado. Ora, porque um dia alguém falou assim, com que autoridade que o pastor assembleiano disse que quem não é membro batizado no Espírito Santo não pode cear? O batizado nas águas, perdão, não pode cear. Ora, o que é a ceia? Não é? Você vai estar comungando, participando do corpo de Cristo. A pessoa quer participar do corpo de Cristo? Quer. Por quê? Porque ela crê. Ora, se ela crê, o que impede ela de confessar isso? De confirmar isso no batismo? Então, existem algumas questões que a gente percebe nitidamente só com a investigação. E é prego batido, conta virada. Mas algumas igrejas defendem, nós não defendemos. Entendi. Irmã Valéria, a senhora abriu o microfone, a senhora quer fazer uma pergunta para o professor? Eu estava vendo aqui se estava funcionando. Está Não, esse perfeito. tema aí, né? Esse tema daí me falou bastante, porque na semana passada eu tive um problema assim com determinada pessoa, né, que é cristão, crê em Deus, mas me perguntando sobre igreja, porque a igreja somos nós não precisamos de estar junto na igreja, podemos fazer reunião em casa, entendeu? Me colocou aquele versículo que fala como é? Que não ficará pedra sobre pedra, né? E também que o Espírito Santo não habita em templo feito por mãos humanas, né? Aí, nós somos templo de Deus espiritual, né? E eu não fui feita por mão humana, fui feita pela mão do Senhor, né? Mãos santas. E aí eu comecei a colocar isso, e falei, realmente, onde tem dois ou três, o Senhor está. Mas se não tiver ninguém dentro da igreja, a igreja que eu falo, templo, construção com pedras, não, Deus não está ali. Ele está ali porque nós estamos, não é? Aí comecei a explicar isso aí depois fui taxada de, igual a irmã estava falando aí, né? Eu fui taxada de fanática e de um monte de palavras, sabe? Mas é isso aí, não me feriu, não, porque o cristão é esse mesmo, né? Quando a gente fala a verdade, e a pessoa que não quer aprender, Exato. sabe? Eu vi até um pouco de vaidade, uma vaidade espiritual, e é uma pessoa que não se humilha, não é humilde, entendeu? Então, é isso que a gente estava falando aí. E no batismo do Espírito Santo, que a irmã tocou também, eu entendo que a pessoa tem que querer, não é? Porque o Espírito Santo é educado. Se eu não quiser ser batizada, eu não vou ser batizada, não é? Deus não vai batizar quem não quer. E depois, se eu creio, é claro que eu vou querer ser batizada, né? Se eu creio. Mas, ou de repente, a pessoa até quer, mas não crê. Não crê como deveria
crê em Jesus, entendeu? Então, isso aí dá outro estudo, né, pastor? Né? Essas polêmicas aqui dão outro estudo. E eu fiquei muito feliz aí quando ele falou da igreja, né? Eu já conhecia chamados para fora, né? Que somos edifício espiritual, somos como pedrinhas, né? Para formar a construção, o edifício. Muito, muito viável. Gostei muito, me edifiquei. A sua fala aí, Hebreus capítulo 10, Uhum. versículo de número 25, diz assim: Uhum. não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes Uhum. admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Nós temos aí Sim. uma vertente doutrinária herética, né? Uhum. Vocês conhecem, certamente já ouviram falar, chamada de desigrejados. É E o verdade. pastor Wellington falou logo na sua introdução, primeiro, a palavra-chave Uhum. da lição de hoje, né? E o conceito foi muito bem desenhado. Igreja. O que é igreja? Eclésia, como ele Uhum. colocou. Chamados para fora, né? Mas para fora Uhum. não é para fora da convivência desse ambiente Fora do familiar, mundo. não. Fora do mundo. Fora do mundo para dentro da igreja, Exato. na comunidade ali onde que nós pregamos, né? Falamos, estudamos, né? Sobre Jesus, né? Como o corpo de Cristo, nós precisamos entender que nós somos membros Tá do corpo de junto. Cristo. Se nós Isso. estivermos fora desse convívio, e aqui não se trata de denominação, aqui se trata Uhum. da eclésia mesmo, de vivermos em comunidade Certo. cristã, como ferro afia o ferro. Eu tendo uma liderança espiritual para alguém que vai cuidar. Se não existisse igreja, porque é nesse conceito que eles tentam combater, que a igreja sou eu, que, enfim, eu não preciso de pastor, onde é que nós vamos parar com os 5 ministérios que foi próprio Jesus que instituiu? E eu fui chamada de fanática, pastor. Foi nesse momento que eu falei, né? Cristo é a cabeça e nós somos os membros. E eu nunca vi uma mão estar fora do braço, né? E nem um braço fora do corpo. Aí eu citei isso aí, que somos membros. Aí, quando eu comecei a falar, foi que me chamou, porque você começa a falar da palavra, a pessoa é incomodada. Entendeu? Na verdade, ela não quer saber disso aí. Ela só quer atirar pedras na igreja, né? Essa é a verdade. Procurar defeitos, sabe? Infelizmente é desse jeito. Não vejo virtudes, não, só vejo defeito, né? Mas eu louvo a Deus porque, mais uma vez, a nossa aula de hoje foi esclarecedora. Pastor Hélio, obrigado. Até que, enfim, a gente conseguiu. Amém, meu amigo. Amém. Foi a primeira vez que eu entrei. Espero poder entrar outras A vezes. senhora entrou no melhor momento para a senhora ter entrado, que hoje foi o mestre, pastor Wellington, que nos conduziu aí. Misericórdia. Ai, maravilha. Obrigada. Pastor, existe Pastor algum Hélio. grupo de. Eu até perguntei aqui ao Júlio, algum grupo de WhatsApp da IBD, porque às vezes eu não entro porque. O Júlio botou aqui que não tem. Porque às vezes eu não entro porque não tá lá. Eu estudo à noite, aí eu deixei a quinta-feira para participar da escola bíblica, mas às vezes não tem o link. O link, eu não sei como é que o irmão Júlio faz aí na sede, mas aqui nós temos o grupo da nossa igreja local, pastor Do Wellington. Eu WhatsApp, né? creio que Só todos para os isso. pastores de igreja têm, o pastor Wellington só tem aí também, né? Tenho. O grupo da igreja local. Então, o que eu faço? Eu, Daniel, como pastor local, mando para nossa igreja local aqui em Austin. E Não, aqui eu mando estou para. no das mulheres, mas às vezes não tem. Pois é, aí eu Por isso que mando eu para não o grupo entro. do ministério, que é Dallas e todos os pastores do ministério. Eu creio, Daniel, é uma hipótese, que quando chega no grupo do ministério, cada departamento que está lá representado, ou o próprio irmão Júlio, o próprio pastor Messias, mandam para os respectivos grupos à parte, entendeu? Para a pastora Norma, a irmã Norma, ela tem, foi ela que me deu hoje. Hoje, Entendeu? Foi, né? Grupo de já algumas mulheres. quintas eu não vi, aí eu acho que não vai ter, não, acabo não entrando. Não, É só toda pedir a quinta-feira nós pastora. estamos aqui. Sim, toda quinta. Pois, E Valéria, a gente esse trimestre, vai toda quinta-feira a gente cobra. Cadê o link? A gente vai Isso fazer. aí,
Ô, pastor Daniel, eu queria saber se vai ter revistinha, como é que Eu é? também Vocês têm queria. revista? Pessoal, Aham. nós temos a revista, só que a revista Ah, ela é da CPAD, o pastor está vindo, vai trazer pouquíssimos exemplares. E não vai dar para quem queira, sim. mas assim, se vocês quiserem, nós temos o link, a revista em digital, a gente passa para vocês, não Pronto, tem passe aí que problema. a gente pode até imprimir. É, Ah, verdade. eu vou falar com o meu amigo, nosso secretário-geral do Ministério, Diácono Júlio Furumoto, ele pode estar repassando isso para vocês, eu Aham. creio, né, irmão Júlio? Estou passando missão Eu para o posso senhor, né? repassar sim. Isso. Você pode? Obrigado, É, irmãozinho, sem nenhum Posso. A problema. irmã Marta levantou uma questão muito boa, sabe? Porque eu, toda semana a gente posta nos grupos do WhatsApp o lembrete das aulas de quinta-feira, né? Só que eu posto em 7 grupos, que eu faço parte dos 7 grupos, os 7 grupos são da igreja, de diáconos, de obreiros, do ministério, e tem mais alguns também do louvor. Mas só que eu não posto nada nos grupos, por exemplo, assim, grupos da mulheres, porque eu não faço parte de lá. Às vezes Então, uhum. não você tem, eu sabe que achei que não estava tendo. agora você levantou uma questão muito boa, porque são grupos que a gente tem que postar e eu preciso achar alguém para postar nesses grupos que façam parte do grupo das mulheres, claro, né? Mas que fique Eu vou, responsável, né, Júlia? Hoje eu só vi sim, porque eu vi que exatamente. Valéria perguntou. Uhum. Eu vou falar isso com a irmã Norma e vamos ver se a gente acha alguém que possa postar toda semana no das mulheres. Não, e eu tinha deixado aqui É. na minha programação de estudo, estava aqui na quinta-feira, a EBD. E eu acabei, ninguém está falando nada, então eu acho que não está tendo. Eu Sim, acho eu não chato sei se ficar tem, todos eu pedindo. não sei se tem mais grupos de mulheres, que eu também comecei há pouco tempo, Mas os mas o dos grupo que eu adolescentes eu tô, tô também, ninguém fala nada, não. ah, Ninguém o que posta eu nada. estou é Hum, hum. Mulheres com Propósito. E era até bom, eu tô eu vi você lá. Era até bom, de Sim. repente, vejo, eu também meu filho está no de adolescentes, era também bom ver se conseguia colocar lá, até para estimular os adolescentes também a assistir. Claro, Isso, verdade. claro. A gente vai ver isso. Sim, Obrigado por ter Feedback. levantado a lebre. e a revistinha vai nos ajudar, porque a gente vai poder estudar durante a semana e É, também algumas coisas que você não entender, você pode destacar e já preparar as já perguntas, trazer a né, pergunta. para esse Essa momento. questão da igreja me chamou muita atenção. Quando eu abri, porque há pouco, Uhum. essa semana mesmo, eu estava com a cliente, ela disse, Marta, quem inventou a igreja foram os homens. Aí eu travei, porque eu estava sem conhecimento em relação a isso. Aí eu quero esse link, porque eu cheguei meio atrasada, porque quando eu vi, tinha começado. Aí eu quero dar mais uma lida, pegar os textos bíblicos, porque o pastor nem esperava eu abrir a Bíblia. Quando ele dizia, já estava lendo, não deu para pegar tudo. É, Mas assim, eu quero ler mais isso aí para ter um fundamento para rebater, não é está rebater, mas para preparada, né? brigar. Está preparada, Exato. verdade. É desse Amém. Eu jeito. estava até aqui pedindo perdão a Deus, estava tendo aí assim, me perdoa, que eu não tinha essa resposta. Seja Vamos fazer o bem-vinda, seguinte, irmã Mara. vamos orar, vamos encerrar a nossa aula, e Amém. aí a gente continua o nosso papo aqui, se vocês quiserem continuar. Mas eu queria louvar a Deus, inclusive, pela preocupação de vocês, entendeu? Eu, de fato, estava sentindo saudade da irmã Marta, que é uma Sabia? frequentadora assídua, e não Não, e eu entendi o porquê, gosto, tá na minha programação de entendeu? estudo à Muito noite. bom. Então, Eu gosto, já amém. tinha deixado esse horáriozinho reservado. Vamos remediar essa questão aí, tá bom? Obrigada. Pastor Wellington, muito obrigado por hoje, meu pastor, tá bom? Eu já falei com o pastor Wellington que esse trimestre ele vai ministrar umas 10 aulas para nós, para poder. Misericórdia. Mas a gente vai repetir também Amém. essas participações como docente, tá bom? Deus lhe abençoe. A gente sabe, irmãos, e eu queria aqui pontuar para os alunos. Nós temos o privilégio de termos essa sala virtual, esse ambiente virtual, para aprender um pouco mais da palavra de Deus, tá bom? Uhum. Temos professores aí que se dedicam, pastor Wellington aí, além de estar pastoreando a igreja, trabalhando para poder sobreviver, ainda tira
um tempo escasso do dia para se preparar para poder trazer para nós o ensino da palavra de Deus, assim como outros, pastor Jorge, o presbítero Leonardo, às vezes por misericórdia eu, não é? Dentre tantos aí professores que nós temos, aí a gente se prepara, ora, consagra, estuda, aí quando chega na sala, o povo com tudo à disposição, não é? Do ambiente, do conforto do lar, ou como várias vezes a pastora Norma, lá do aeroporto, consegue um tempinho e entra pelo Zoom, você pode fazer isso para poder crescer também no conhecimento da palavra de Deus, tá? Isso, Tem, tem que ter, sim, esse esforço, e eu queria aqui pontuar mais uma vez os esforços dos nossos professores para trazer mastigadinho o ensino da palavra de Deus, e nós só temos aí o trabalho de entrar e aproveitar. Aos que participaram hoje, a nossa gratidão a Deus. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Desculpe aí pela extensão de hoje, mas foi importante, inclusive, tá bom? Eu queria aqui pedir para que a missionária Bianca, tá aí ainda, Bianca? Tá. Missionária Bianca, por favor, minha filha, nos conduz em oração, agradecidas a Deus pela aula de hoje, pela vida do pastor Wellington e também pelo retorno dos nossos pastores, pastor Messias e missionária Norma, que estão aí voltando de avião para a América. Deus abençoe a todos. Até semana que vem, se Deus quiser. Irmão Júlio, obrigado, viu? Muito obrigada. Boa noite. Senhor, Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, mais uma vez, diante da Tua presença, nós nos colocamos. Deus, primeiramente, eu quero te agradecer por essa oportunidade que o Senhor nos dá para crescer, Senhor, na Tua palavra, no conhecimento, no discernimento, Senhor, no entendimento dela, porque precisamos dessa palavra que tem poder para crescer em todas as áreas da nossa vida. Que o diabo não venha nos enganar, Pai, que falsas doutrinas não venham nos enganar, Pai, mas que possamos estar diante, Senhor, da Tua palavra, seguindo, entendendo, compreendendo e discernindo. Abençoa também, Senhor, cada participante dessa aula, abençoa o pastor Wellington, que nos ensinou, nos conduziu, Senhor, em cada momento, nos ensinando, Pai, e que essa porção que o Senhor deu para ele, dessa sabedoria, ele estar dividindo com o Teu povo, com a Tua igreja. Muito obrigado, Senhor. Também coloco, Senhor, nas Tuas mãos os nossos pastores presidentes, pastor Messias, a missionária Norma, traga-os em paz, dá um voo abençoado, tranquilo. Amém. Muito obrigada pela vida deles, Pai. Muito obrigada pela Assembleia de Deus. Muito obrigada, Senhor, pela nossa igreja, pelos nossos pastores, pelos nossos funcionários, pelos nossos professores, por cada vida, por cada membro, por cada criança, por cada um que ali habita, Senhor, que estamos juntos numa só fé, Senhor. E eu te louvo por isso, Pai. Muito obrigada, Senhor. Nós te agradecemos. Dá-nos uma noite abençoada, um sono restaurador para cada vida que aqui está, Senhor, nessa aula. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe a todos. Amém, pastor. Deus abençoe. Amém, pastor. Paz. Sheila, Deus abençoe. Amém, pastor. Glória a A Deus. Carlinha aí também. Deus Glória a abençoe Deus. vocês. Boa noite de descanso para todos. Boa noite. Deus abençoe. Paz, irmã Valéria. Deus te abençoe, viu? Paz, Irmã obrigada. Marta, agora vai dar certo, irmã Marta. Em nome de Jesus. Obrigada, pastor Wellington. Eu e Valéria, a gente quer o link para a próxima semana a gente chegar aqui afiada. É verdade, pastora. Ó, eu vou dar um Pastora, segredo para irmã. vocês. Vou contar um segredo para vocês. O link sempre é o mesmo. Sempre é o mesmo. Vocês vão clicar no mesmo link, é o mesmo. Tá bom? Ah, não sabia disso, A então eu gente vou só deixar muda as salvo. informações em cima. Lição 4, lição 5, lição 6, mas é o mesmo link aí. Então, toda quinta-feira, 7h30, vocês clicam no link e vocês vão entrar Oxe, se eu tranquilamente. soubesse, já tinha resolvido essa bronca, olha. Faz tempo. Mas eu vou Só deixar voltar salvo aqui. aqui. Só dá um back aqui. Tá Boa, bom. não sabia disso, não.